E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e o vídeo de hoje vai ser o vídeo de primeiras impressões desse projetor aqui, o projetor VP2 da Blitzwolf, um projetor Full HD deles. Então, sem enrolar muito, eu vou lá pra fora agora ligar o projetor e ter as primeiras impressões junto com vocês. Espero que vocês gostem, então vamos nessa! Então pessoal, estamos aqui com o VP2 já ligado, projetando aqui uma imagem no YouTube para vocês darem uma olhadinha na qualidade da imagem, na resolução, nas cores. A gente testou mais ou menos aí por 1 hora o projetor. E enquanto vocês veem aí as imagens, eu vou dar uma comentada rápida quais foram as minhas primeiras impressões em relação ao projetor da Blitzwolf VP2, projetor Full HD. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês, que era uma das coisas que eu mais estava curioso, era em relação à fluidez da imagem. Quem acompanha os outros vídeos de projetores Full HD aqui no canal sabe que geralmente eu dou uma criticada porque para pessoas mais detalhistas, às vezes dava para perceber que a imagem estava dando algumas leves travadinhas, algo que não está acontecendo aqui. Então a imagem é extremamente fluida, está passando todos os quadros certinho que deveria estar passando, o que é ótimo na minha opinião. Lembrando aí que a gente já testou no canal, por exemplo, o VP9, que é um projetor Full HD, e dava algumas leves travadinhas. Esse problema eu não estou vendo aqui com o VP2, então isso é algo extremamente positivo, então ponto aqui pro VP2. Em relação às cores que eu estou vendo aí, as cores que vocês também estão vendo, eu gostei das cores, eu achei as cores boas, de forma geral. Se fosse para eu fazer uma crítica em relação à cor, seria o seguinte: de forma geral, levando em consideração que as primeiras impressões aqui, como eu falei, as cores parecem que são boas. Entretanto, eu percebo que no tom de vermelho, às vezes o projetor acaba puxando um pouco para um rosa. Eu até vou voltar um pouco aqui o vídeo, sei que pode ser meio chato, só que aqui no começo fica mais fácil de ver. Ó, por exemplo, se eu me lembro bem nesse vídeo originalmente, esses balões não eram para estar com um aspecto meio rosa nas laterais esquerda deles, como vocês estão vendo aí. Eu até vou colocar numa outra parte aqui que eu acho que fica mais fácil de ver. Vamos esperar aí adiantar um pouco. Só mais um pouco. Aqui, ó. Aqui dá pra ver bem. Se vocês separarem, dá pra ver que na parte superior, mais lá nas bolas dos fundos, vamos dizer assim, tá com um aspecto meio rosa, que não era pra ter. Se eu, por exemplo, colocar aqui, ó, o marcador do YouTube, né, essa barra do YouTube ali embaixo, dá pra ver que o aspecto rosa sai, ó. Vou abaixar, o aspecto rosa voltou, o aspecto rosa sumiu. Então vocês podem ver mais ou menos aí que o projetor ele dá uma distorcida em tons vermelhos puxando para um rosa. Então é só um detalhe mesmo que eu estou fazendo aqui, mas de forma geral as cores do projetor me agradaram, com exceção desse pequeno detalhe que eu mencionei agora. Vou até trocar de vídeo aqui rapidamente, vamos colocar em um outro. Vamos ver, pode ser esse aqui, eu acho que parece mais interessante. Falar do som do projetor agora, o som tá fazendo barulho aqui, eu acho que é legal comentar do som. Em relação ao som do projetor, eu acho que até pode dar uma abaixada ali, porque tô com medo que apareça na gravação. Mas em relação ao som do projetor, eu fiquei bastante surpreso, porque o som é bastante alto e ao mesmo tempo que é bastante alto, a gente não encontrou distorções, pelo menos nos vídeos que a gente colocou até agora. Então, talvez aqui a gente esteja diante do melhor projetor em termos de som, pelo menos, da Blitzwolf. Tanto em altura de volume, como distorção, pelo menos as nossas primeiras impressões aqui agradaram bastante. Então, talvez aí eu acho que para boa parte das pessoas, quando vocês comprarem um projetor para colocar um filme, algum jogo, provavelmente o som do projetor já vai ser o suficiente para agradar grande parte dos usuários. Então, acho que isso é um ponto positivo. Voltando agora para a qualidade da imagem, uma coisa que a gente pode reparar é o nível de preto do projetor agora, que é muito bom, é bem uniforme, algo bem positivo. Gostaria de lembrar que esse aqui é o VP2. Existe também o VP3, que pelo menos em teoria é o mesmo projetor, com a única diferença que o VP3 tem um sistema operacional. A gente já testou o VP3 aqui no canal, mas eu lembro dos testes que a gente fez, que faz bastante tempo inclusive, mas nos testes que a gente fez com o VP3, eu lembro com bastante clareza que o brilho não era bem distribuído pela tela. Então o meio acabava ficando muito brilhante, os cantos meio menos brilhante, vamos dizer assim. Isso é um efeito que a gente não tem aqui no VP2, tá? No VP2 o brilho é bem distribuído, deixando a imagem aí com um aspecto bem agradável para a gente ver. Então é um ponto positivo. Outra característica que eu acho que vale a pena comentar, até vou trocar de vídeo agora, eu acho que a gente já viu bastante aí de tons de preto e tudo mais.
Outra característica que eu acho que vale a pena comentar, vamos colocar esse aqui, é o foco do projetor. Os projetores da Blitzwolf eles variam bastante em relação ao foco, e o foco desse projetor aqui eu diria que é bom, tá? Ele é um foco bem estável, tanto no meio quanto nas laterais, ele consegue fazer um foco bem preciso. Se você for muito detalhista, eu diria que não é um foco 100% perfeito no meio e nas bordas. Dá pra ver que nas bordas ainda é levemente desfocado, mas é muito pouco. Eu acho que de forma geral dá pra dizer que o foco do projetor faz um excelente trabalho, tá? O meio é muito focado mesmo, e as bordas também continuam com um aspecto muito bom, muito focado também, então é um ponto positivo, sinceramente, eu diria, na minha opinião, bem melhor que os projetores, por exemplo, de resolução mais baixa da Blitzwolf. Em relação ao ruído que o projetor faz quando ele está ligado, é bem semelhante aos outros projetores. Ele sim faz um ruído, mas quando você coloca alguma música, algum filme, algum jogo, já o ruído some, basicamente. Até levando em consideração que, como eu falei, o som do projetor é muito bom, então isso acaba não sendo um problema, o ruído do projetor, pelo menos nas primeiras impressões que a gente teve aqui. Acho que é bom ressaltar, que esse projetor ele tem um ajuste de foco e também tem esse outro ajuste que vocês estão vendo aí. Então, se a gente precisar, por exemplo, deixar o projetor meio inclinado, a gente pode fazer esse ajuste diretamente no projetor. No lado direito dele, ele tem meio que uma barrinha para fazer esse ajuste. Antes de continuar falando, só lembrando, galera, que o link para estar vendo o preço do projetor e estar comprando ele vai estar aqui embaixo no campo da descrição. É a mesma loja que a gente também faz as nossas compras. É uma loja confiável. Vale mencionar que já faz um tempinho que o projetor lançou, então ele deu uma barateada. Então eu acho que é um ponto interessante aí, caso você esteja pensando em comprar um projetor Full HD, link vai estar aqui embaixo. Como este daqui é um projetor que não tem sistema operacional, é sempre bom lembrar que você vai ter que conectar, por exemplo, um pendrive, um videogame, ou um Fire TV, um notebook aqui no projetor para estar vendo as imagens como a gente está vendo agora. Inclusive aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar deixando a recomendação de um Fire TV, e com um Fire TV basicamente você dá um sistema operacional para o projetor, exatamente como a gente está fazendo agora. O link vai estar aqui embaixo caso você também esteja interessado em dar uma olhadinha no preço ou está comprando. Eu acho que vale também falar sobre o tamanho do projetor, que ele é um projetor grande, como vocês viram no início do vídeo, então lá no vídeo de unboxing que a gente fez abrindo a caixa, é um projetor grande e pesado. Então não é como outros projetores mais baratos, que você simplesmente vai colocar numa mochila e levar de um lugar para outro. Então eu acho que isso é algo que você tem que levar em consideração, até porque o projetor é tão grande que você não consegue colocar ele em cima de um tripé convencional também, então é uma outra coisa que eu acho que vale a pena falar. Na verdade sim, eu falei que o projetor é tão grande, mas não é também muito grande. Você consegue, por exemplo, transportar de um cômodo da casa para o outro com tranquilidade, só mesmo não é tão pequeno como outros projetores, só que esses outros projetores geralmente são de resolução menor. Enfim, eu acho que é um comentário que eu acho válido para estar levando em consideração. Lembrando que esse aqui é um vídeo de primeiras impressões, então tem algumas coisas que provavelmente vão faltar aqui. Se o projetor é ou não é bom jogando jogos de videogame, por exemplo. Inclusive, se vocês quiserem, deixem aqui embaixo no campo de comentários. E se fosse para fazer um resumo geral do projetor, eu diria que uma das coisas que mais me agradou foi o som do projetor. É um som alto, sem distorção, pelo menos nos vídeos que a gente colocou até aqui. Outra coisa que me agradou muitíssimo nesse projetor é que a imagem é muito fluida na tela, muito fluida mesmo. Não tem aqueles leves travamentos que a gente tem em projetores Full HD, que a gente já testou aqui no canal. Então é um ponto bem positivo para esse projetor. As cores do projetor a princípio são bem boas, com exceção do tom de vermelho ali, que eu diria que puxa meio para um rosa, o que pode acabar incomodando pessoas mais exigentes. Mas lembrando que nas configurações do projetor a gente pode tentar dando uma mexida para tentar dar uma amenizada nisso também. Então é uma outra coisa que a gente pode levar em consideração. E como eu falei anteriormente, lembrando que o link para estar vendo o preço do projetor, que deu uma barateada aí nos últimos meses, vai estar aqui embaixo no campo da descrição. E como eu falei, é o link onde a gente também faz as compras dos projetores. É uma loja confiável. E se vocês quiserem mais vídeos desse projetor, alguma coisa que a gente não falou aqui, comparação com outros projetores ou até mesmo uma análise mais completa, bem detalhada sobre ele, também como eles saem jogando jogos de videogame, por exemplo, deixa aqui embaixo no campo da descrição de comentários, no campo de comentários, que a gente pode estar trazendo para vocês. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Então é isso aí, valeu, falou e até a próxima!